programa da Igreja do Nazareno do Brasil. Olá amigos, bem-vindos ao Caminho, Verdade e Vida. Que o Senhor possa estar abençoando o seu coração, a sua vida. E se por acaso você estiver passando por necessidades, por um lugar que nós chamamos de deserto às vezes, não desista de crer. Continue confiante, porque o Deus que é poderoso, aquele que pode todas as coisas, é capaz de fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Então creia, porque o Senhor pode mudar a sua sorte, pode mudar a sua história. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm estado conosco aqui no Caminho, Verdade e Vida, no Divã com Deus, no programa de família, no sábado às 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia. E hoje eu quero refletir num assunto que algumas pessoas têm mandado alguns e-mails e é algo que acontece muito normalmente na vida das pessoas, mas que, de certa forma, é um problema. Você já sentiu medo de começar algo novo? Você já foi desafiado para fazer uma prova e não aceitou fazê-la, não aceitou mudar de emprego, não aceitou falar em público, não aceitou um convite para testemunhar ou para cantar? Você já passou por essa experiência? Pois é, muita gente passa por isso. Muita gente tem sido engessado na sua vida por causa de uma timidez exagerada. Veja, a timidez, ela tem um lugar na nossa vida. Todos nós, quando chegamos num lugar novo, conhecemos pessoas novas, nós temos um pouco ainda de insegurança e a gente vai com muita calma, a gente não se apresenta completamente como nós somos, nós vamos conhecendo o ambiente, conhecendo as pessoas e nós temos assim uma certa reserva que é natural e é muito normal isso. Mas a timidez que destrói uma vida, que impede uma vida de ir adiante, que às vezes atrapalha uma carreira inteira. Eu me lembro de uma jovem advogada brilhante que eu conheci muitos anos atrás, começando a sua carreira de advocacia. Depois de algum tempo, aliás, logo no início, mas com pouco tempo ela percebeu que quando chegava na frente do juiz, ela ficava absolutamente muda, as mãos suando, ela quase que não conseguia trazer aquilo que tinha ido fazer e era muito desgastante. Cada encontro, cada audiência era um desgaste para ela. Então ela resolveu pedir ajuda e trabalhar essa timidez exagerada que poderia certamente atrapalhar a sua carreira, que aquilo tudo que ela sonhou, ela queria ser promotora, ela queria mais outras coisas, mas ela não poderia se continuasse tendo essa dificuldade de se dirigir àquele juiz ou de falar em público, que algumas pessoas carregam consigo essa grande dificuldade. Algumas pessoas não oram em público, não aceitam para dar nenhum testemunho, ficam muito tímidas e a ideia de que as outras pessoas estão olhando para ela, estão medindo, observando o que elas estão fazendo, isso traz muito desconforto. E a timidez realmente é algo que atrapalha muito. Mas nós temos uma orientação na Palavra de Deus que nos ajuda muito a refletir nessa questão da timidez e como nós podemos vencê-la. Bom, primeira coisa que eu gostaria de lembrar é que a timidez não é algo que nós nascemos com ela. Nós podemos ter personalidade ou temperamentos mais quietos, mais reservados, mas essa timidez que incapacita, nós não nascemos com ela. Nós acabamos adquirindo esse sentimento, esta posição de incapacidade por conta de tudo aquilo que ouvimos na nossa infância, durante a nossa formação de personalidade, durante a nossa adolescência muitas vezes. A verdade é que a autoestima ela é construída pela família e nós vamos fazendo essa construção em nós e nós vamos olhando para nós e criando a nossa autoimagem, nossa autoestima e o nosso autoconceito. Então, na verdade, nós recebemos todas as informações e nós vamos construindo em nós aquilo que nós somos, o que podemos fazer. Bom, algumas pessoas olham para si e dizem, eu não consigo fazer isso.
eu não consigo cantar, eu não consigo falar em público, eu não consigo dar um testemunho, eu não consigo fazer um trabalho na escola, eu não consigo apresentar isso num quadro para as outras pessoas. Então, essa incapacidade faz com que essa pessoa não avance muitas vezes nas suas expectativas e nos seus desejos, muitas vezes, de crescer. E aí entra uma outra questão. Uma pessoa tímida demais, ela aborta os seus sonhos. Ela naturalmente, ela não se permite sonhar mais alto e ir além naquilo que ela pode fazer ou naquilo que Deus quer que ela faça. E na Bíblia nós temos uma história muito interessante, está lá em Êxodo capítulo 4, muitos de vocês conhecem. É uma história de um chamado de um homem para libertar o povo de Israel. É o Senhor chamando Moisés e falando com Moisés para que ele fosse adiante, para que ele pudesse fazer a vontade de Deus, tirando o povo do Egito. E nós vamos encontrar no capítulo 3 e 4 uma pessoa extremamente amedrontada e tímida. Especialmente no capítulo 4, no versículo 11, nós vamos observar quando Moisés vai trazer a sua incapacidade de falar em público. E nós ficamos pensando, imagine Moisés, que nós vimos abrindo o mar vermelho, conduzindo o povo, levando toda aquela gente para alcançar a terra prometida. No início da sua história, ou dessa história com o povo de Israel, se mostrando altamente tímido e altamente negativista em relação àquilo que Deus colocava para ele fazer. E aqui nesse texto, nós encontramos uma resposta de Deus dizendo que o Senhor seria com ele de tal forma que ele não teria dificuldade de falar. E nós vamos encontrar no versículo 19, 18 e 19, Moisés discutindo com o Senhor, tentando dissuadi-lo de mandá-lo para tirar o povo do Egito, dizendo a Deus que ele não seria capaz. Primeira coisa que eu gostaria de pensar em relação à nossa timidez. Nós precisamos nos posicionar contra o pensamento que nos faz sentir incapazes ou impotentes ou menores ou sem condição de realizar aquilo. Esse pensamento que vem e diz você não pode. É uma ideia que entra na nossa mente e que nos incapacita. Primeira coisa que nós temos que fazer é nos posicionar, porque a palavra de Deus diz que nós temos alguns privilégios andando com o Senhor. Primeiro, que nós temos a mente de Cristo. Quando o Senhor está na nossa vida, quando nós o convidamos para viver no nosso coração, quando nós entregamos a nossa vida e nós queremos servi-lo e nós o amamos e somos obedientes, nós temos a mente de Cristo. Segunda promessa que temos do Senhor é que nós podemos fazer todas as coisas porque Ele nos fortalece. Isso não é uma mágica, mas é o Senhor em nós. E eu quero pensar que é o Senhor transformando a nossa mente, mudando a nossa mente, fazendo-nos pensar agora como nós somos e quem nós somos nele. E foi isso que Deus quis fazer com Moisés, que ele entendesse que ele sozinho não seria capaz de nada. Ele sozinho não ia tirar o povo do Egito e levá-lo para a terra prometida, mas o Senhor estava com ele. O Senhor seria a sua boca. A gente vai encontrar aqui no texto Moisés tentando, de alguma forma, não aceitar a vontade de Deus por medo, mais por sentimento de incapacidade do que qualquer outra coisa. Mas aí ele entende que o Senhor vai ajudá-lo. E Deus toma uma providência. Não é interessante? O Senhor diz a ele que vai prover Arão, o seu irmão, que era o levita, que era o sumo sacerdote, se tornou sumo sacerdote depois, para ser a boca de Moisés. E a gente vai encontrar Moisés lá no versículo 10, dizendo, eu nunca fui eloquente, sou pesado de boca, dando as suas desculpas. A segunda coisa que eu gostaria que nós pensássemos, precisamos tirar as nossas desculpas. Precisamos colocar por terra realmente todas as justificativas que nós colocamos para nós e começar a pensar de uma maneira diferente.
Bom, uma das coisas que precisamos entender também é que falar em público, no início, realmente não é tão simples, mas você aprende, isso é um treinamento. Existem dezenas de cursos de oratória, existem dezenas de processos de aprendizagem para que a pessoa fique mais livre para falar em público. Então, é uma questão também de aprendizagem, uma questão também de postura, mas tudo isso se aprende. O que se precisa ter é uma disposição. Eu vou fazer. E com isso, em todas as coisas da vida. Não só de falar em público, mas todas as outras coisas que somos propostos a fazer e vem aquele pensamentozinho vindo na nossa mente dizendo, não faça, você não pode. Então, nós temos a mente de Cristo, temos uma mente renovada. Se temos uma mente renovada, nós vamos renovar, então, os nossos conceitos sobre nós mesmos e vamos começar a pensar como Deus quer que nós pensemos. Em Amós 3,3, tem um versículo que eu gosto muito. Não andarão dois juntos se não estiver entre eles acordo. Se eu quero andar com o Senhor, eu preciso, no mínimo, andar conforme a sua palavra e crendo no que Ele diz e buscando existir e viver e atuar nessa vida como a palavra de Deus nos diz. Então, eu posso. Talvez no começo eu tenha alguma dificuldade, talvez eu ainda vá sentir algum tremor e é verdade, mesmo depois de 20 anos de ministério, cada vez que eu chego diante de uma congregação para ministrar, é óbvio que nós nos sentimos um pouco inseguros, um pouco trêmulos, mas a palavra de Deus nos diz que é com temor e tremor. Paulo disse isso, é com temor e tremor que nós ministramos a palavra de Deus, que nós somos... trazemos a palavra de Deus para compartilhar com as pessoas. Então esse tremor não é um sentimento de incapacidade, mas é o sentimento de responsabilidade que temos de compartilhar da verdade de Deus. Então, timidez exagerada é uma timidez que destrói, é uma timidez que incapacita, que atrapalha. O que nós precisamos fazer então? Pelo menos essas duas coisas básicas. Mudar o nosso conceito sobre nós mesmos. Confiar que Deus está em nós e que Ele provê a maneira certa para realizarmos as suas ordens. E a terceira coisa, acima de tudo, saber que o Senhor nos ajuda e nesse processo de crescimento, aquele que começou a boa obra em nós vai completar até os últimos dias. Então é confiar que estamos sendo trabalhados por Deus. O meu desafio para você que me escreveu e todas as outras pessoas que passam por essa dificuldade, com esse engessamento da timidez, é realmente busque ao Senhor. Ore antes de fazer aquilo que você precisa fazer. Seja focado naquilo que você vai fazer. Lembre-se que você se preparou para aquilo, está pronto para fazer aquilo e você vai realmente conseguir fazer com a graça de Deus. Aos pais eu quero deixar uma palavra. Construam a autoestima dos seus filhos, ajude-os a não viverem e não crescerem engessados, mas que eles possam saber que eles são capazes de realizar coisas boas, porque Deus os criou certamente para experimentarem o melhor que Deus tem para eles e o que Deus tem para nós também. Hoje nós ficamos por aqui. Amanhã o pastor Rubens está de volta no Caminho, Verdade e Vida e nós estaremos juntos no sábado, no Divã com Deus, não perca, e às 18 horas também no sábado. Deus te abençoe, nós estaremos juntos numa outra oportunidade aqui no Caminho, Verdade e Vida. Um programa da Igreja do Nazareno do Brasil. Realize seu evento num ambiente agradável e aconchegante. CETreino, Centro de Treinamento Cristão. São 6.300 metros de área, com infraestrutura para acampamentos, encontros, congressos, treinamentos, casamentos e reuniões. O CETreino possui refeitório, cozinha industrial, salão de eventos, auditório climatizado, 2 dormitórios e 31 apartamentos com capacidade para até 200 pessoas. E mais, piscinas, toboágua, campo de futebol, vôlei e playground. Venha
realizar o seu evento no C-Treino, localizado em Aldeia, no quilômetro 9,5, a 30 minutos do Recife. Maiores informações, ligue 8696-5740.